8 de março, no Dia Internacional da Mulher, um alerta sobre a saúde delas. Vem crescendo entre as mulheres o número de casos de doença renal crônica, a perda progressiva da função dos rins. E a informação é a principal forma para se prevenir. A gente também fala sobre a realidade da mulher negra hoje no Brasil. Conversamos com a pesquisadora Patrícia Alves, do NUP, o Núcleo Negro da Unesp para a Pesquisa e Extensão. A edição desta quinta-feira está começando. Boa tarde. 8 de março é uma data para lembrar a luta das mulheres por igualdade de direitos. E neste ano é também o Dia Mundial do Rim, uma coincidência importante para alertá-las sobre a incidência da doença renal crônica que vem aumentando entre o público feminino. Há 2 anos, a Rosana enfrenta 3 sessões semanais de hemodiálise. Ela foi diagnosticada com rins policísticos, uma doença hereditária. A situação ficou sob controle por anos, até que os órgãos pararam de funcionar e foi necessário iniciar a hemodiálise. O meu médico que segurou até o fim para mim não fazer hemodiálise, porque eu sempre falava para ele que eu não queria fazer, mas chegou um momento que já não teve jeito mesmo. Rosana decidiu enfrentar a situação e fazer o tratamento. É ele que garante que o sangue dela continue sendo filtrado. Hoje eu dou graças a Deus que a gente tem essa máquina, né? Eu tenho ela, eu sei que eu vou chegar aqui, né, e vou melhorar, que chega final de semana principalmente, que a gente passa mal. E, então assim, eu chego aqui, eu fico bem, né? E hoje aqui a gente é uma família, isso me faz bem também. Mesmo assim, ela teve que lidar com uma mudança radical no dia a dia. A vida da gente estaciona, né? Querendo ou não, né? Estaciona, você não consegue mais fazer as coisas que você fazia antes, né? E principalmente trabalhar, era uma das coisas que a gente mais, né? Eu dou prioridade, porque eu sempre gostei de trabalhar e hoje eu me vejo, né, estacionada, não podendo mais fazer nada. A Rosana não está sozinha. 195 milhões de mulheres no mundo sofrem de algum tipo de doença que leva à perda progressiva e irreversível da função dos rins. Várias doenças podem fazer com que a gente vá perdendo progressivamente a função dos nossos rins, mas principalmente a gente tem o diabetes e a hipertensão como as 2 grandes causas. Por serem doenças silenciosas, fazer o controle é a melhor forma de prevenção. Infelizmente, a doença renal crônica, essa perda, ela vai às vezes manifestar os sintomas quando o funcionamento do rim já está bem baixo, menos que 30%. E aí, às vezes, a gente descobre já numa fase muito tardia em que a prevenção poderia ter evitado a progressão para esse quadro mais grave, né? E a gente tem que, como a gente sabe que a diabetes e a hipertensão são as 2 principais doenças, a gente pode tentar prevenir essas doenças ou até mesmo controlar essas doenças ao longo dos anos para evitar com que o desfecho final seja a evolução para um tratamento de hemodiálise, diálise ou necessidade de um transplante. A Ana Paula só soube disso quando já tinha perdido a função dos rins. Há 9 anos, a dona de casa vem de Lençóis Paulista toda semana para fazer hemodiálise. Descobri que eu tinha uma anemia muito forte, ela estava profunda já. Aí mandaram encaminhar eu aqui para o estadual. Aí, fazendo os exames, ele descobriu que meus 2 rins tinham paralisado. Aí eles tinham atrofiado e não deu nem para saber o porquê, né, que os rins pararam. Aí, já no mesmo dia, já comecei a fazer hemodiálise. Aí eu faço até hoje. Para seguir em frente e vencer os efeitos colaterais da doença, ela conta com um apoio muito importante. Você fica assim no meio de pessoas, tipo no almoço de domingo. Você sabe que tem coisa que você não pode comer. Então, não é só você que tem que mudar o dia a dia, é todo mundo. Eu tenho apoio do meu marido, da minha filha, da minha sogra, todo mundo me ajuda. Neste ano, o Dia Mundial do Rim coincide com a data dedicada às mulheres, justamente para alertá-las sobre os índices da doença renal crônica e ajudar na conscientização.
As mulheres, assim, a gente pode ter mais chance de infecção urinária. As mulheres, elas têm algumas doenças autoimunes que são mais prevalentes, como lúpus, artrite, reumatoide, esclerodermia. Essas doenças podem levar à perda progressiva da função renal, né? As mulheres também têm uma grande prevalência de obesidade, um pouco maior do que nos homens. E isso pode levar, associado à hipertensão, diabetes, à perda da função renal. Então, o enfoque é tentar passar essa informação para as mulheres com que elas possam se prevenir. A sexta-feira vai ser de chuva a qualquer hora do dia no litoral do estado de São Paulo. Nas demais regiões, ela chega no período da tarde na forma de pancadas isoladas, que podem ser de forte intensidade. Em Bauru, a probabilidade de chover é alta amanhã e segue a mesma condição das demais áreas do estado. Pancadas de curta duração, sempre no fim do dia. A umidade do ar agora está em 60% e os ventos são de 6 km por hora. A temperatura variou hoje entre 20 e 29 graus. Amanhã os termômetros devem ficar entre 18 e 30 graus. Há 3 anos, o Movilab, o Laboratório de Pesquisa em Movimento Humano da Unesp em Bauru, abre as portas para interessados em conhecer o trabalho desenvolvido por lá, os equipamentos e a rotina dos estudos. Neste ano, esse encontro vai ser em 11 de abril. Para participar, é preciso agendar horário pelo telefone 3103-9438, das 8 da manhã às 6 da tarde, ou então por e-mail. No dia 11 de abril, as visitas vão ser realizadas das 8 da manhã às 9 da noite. E a gente volta a falar sobre o Dia Internacional da Mulher, oficializado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, só em 1975. Apesar disso, ele reflete um movimento de luta das mulheres por igualdade de gênero que se arrasta desde o início do século XX. Uma data também para reconhecer que as mulheres não são todas iguais, vivem realidades e têm necessidades diferentes. Foi pensando nessa diversidade que fomos conferir com a pesquisadora Patrícia Alves, do NUP, o Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e Extensão, quais as batalhas que a mulher negra tem travado hoje no Brasil. A gente não pode perder de vista essa necessidade de entender que gênero, raça e classe são interligados, né? Compreender o fenômeno o que acontece a partir do racismo, né? E a gente conseguir entender que a questão de gênero, a mulher negra, ela está implicada nas questões, nas violências de uma sociedade racista. Então, quando a gente tem o movimento negro começando a falar, né, ganhando um pouco mais, né, de personalidades, juntando vozes para falar sobre as especificidades da questão racial, denúncias das violências, do genocídio, denúncias de todas as ordens, né, de políticas que não são aplicadas para essa população, que denunciam esse genocídio da população negra, a gente começa a ter também a necessidade de fazer o recorte de gênero, né, e compreender que as mulheres têm papéis importantes de valorização dessa cultura negra, que dá sustentação para a gente poder dar conta das adversidades, que é a violência, que vem da violência do racismo. Então, assim, a partir desse momento, a gente começa a conversar, olha, então vamos fazer esse recorte de gênero, vamos pensar, né, dentro do movimento negro e, lógico, a gente traz muitas das referências norte-americanas, muitas das pessoas que vão pensar sobre esses movimentos, mas nós temos também mulheres que vão falando, né, dentro do nosso movimento da importância da gente se tornar sujeito, como Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, né, que vão formar outras pessoas como Sueli Carneiro, né, e até hoje a gente tem a referência dessas mulheres maravilhosas, ou na questão das religiões de matriz africana, mesmo na academia, hoje trabalhando na educação, como Nilma Lido Gomes, né, e vem formando outras pessoas que, assim como nós, vão
conversando sobre essas necessidades, essas especificidades da mulher negra. É uma luta cotidiana para a identificação de preconceitos, de discriminação e encontrando formas, criando cenários positivos para a gente, de fato, combater o que é o racismo. Mas nós tivemos, assim, o salto na questão das nossas formações, né? Nós hoje temos, assim, um repertório muito mais amplo para compreender a nossa situação. E isso, sim, é um avanço. Mas, como continuamos tendo essa estrutura racista e com formas de governar, né, discriminatórias, racistas e conservadoras, e que trazem de volta aquele pensamento da desigualdade, então sempre é uma busca por uma transformação desse cenário. Então, acho que no fundamental é isso. A gente vem sempre fazendo a leitura da nossa realidade, criando estratégias em conjunto para intervir, transformar essa realidade, mas esse é um processo permanente. No fundamental, um dia que marca, né, as mulheres negras é, de fato, o 25 de julho. É o Dia da Mulher Afro-Caribenha, né? Esse é um dia que traz, assim, todas e várias discussões, né, sobre, por que vai ter um Dia da Mulher Negra, você já tem um Dia da Mulher e tal. É porque nesse dia a gente consegue conversar sobre os nossos valores civilizatórios, aquilo que herdamos, aquilo que trouxemos e que preservamos para contribuir para a construção dessa brasilidade, né? E é um dia em que a gente fala dos nossos avanços e também desse contexto de ainda denúncia, né, em que a gente reivindica, que a gente para. Então, o dia 8 de março, para nós, é importante que a gente converse sobre essa interseccionalidade, né, porque nós corremos sempre o risco de ter a questão racial abafada por alguma outra questão. 8 de março é o Dia da Mulher. Somos todas as mesmas mulheres? Temos todas o mesmo contexto? Não. Isso não é verdade, né? Então, é preciso que a gente, dentro desse 8 de março, compreenda que somos diversas. Somos, sim, mais fortes juntas, né? Mas somos diversas. Então, se a gente, dentro dessa nossa diversidade, não conseguir entender as especificidades, as necessidades de cada grupo, de cada movimento, nós precisamos reconhecer que somos diferentes, né? E aí, por isso, esse 8 de março, eu acho que tem é um cenário de possibilidade, né, para a gente acabar com a questão da perversidade, que é achar que somos todas uma, que somos todas iguais. Não somos. É com essa mensagem da Patrícia de que precisamos lutar por nossos direitos, mas reconhecendo as diferenças, que a TV Unesp deseja força a todas as mulheres neste 8 de março. A gente se encontra amanhã às 5h15. Tchau!